Fala pessoal, tudo certo? Então, quem fala é o Tom. Hoje a gente vai dar uma aula sobre análise combinatória. Eu já tenho uma aula aqui sobre a introdução da análise combinatória, a base, o começo, e agora a gente vai dar algo mais para frente, algo além, uma continuação do que a gente já estudou. Então, é só uma fundamentação, algo que complementa, algo que complementa não, me fugiu a palavra. Algo que expande isso aí. Primeiro, a gente vai começar com arranjo, combinação e números binominais. Então, vamos primeiro diferenciar o que é arranjo e o que é combinação. Arranjo e combinação são tipos de permutação. E o que é isso? Arranjo é quando essa permutação, a ordem importa. Então, é em senhas, em pódios, em números de telefone. Então, vamos dizer que o Pedro, o Thiago e o João estão disputando um pódio. Se Thiago ficar em primeiro, Pedro ficar em segundo e João ficar em terceiro, é um pódio. Mas se a gente mudar, botar João em primeiro, Thiago em segundo e Pedro em terceiro, já é outro pódio. Então a ordem está mudando, está importando. Isso em senhas também, se eu tiver senha 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, é uma nova senha. Então a ordem importa. Já na combinação, essa ordem não importa. Então, em duplas, em grupos, em um amontoado de coisas, se eu quiser um grupo de pessoas para eu explorar a Amazônia, se eu pegar um grupo com o Pedro, Tiago, João e Jesus, é um grupo, mas se eu pegar um grupo de Jesus, Tiago, João e Pedro, é o mesmo grupo. A ordem mudou, mas continua sendo o mesmo grupo. Então essa ordem não importa. Então é uma boa técnica para a gente não confundir na hora do enunciado. Então se me pedirem algo para eu permutar, eu não posso confundir, porque senão o resultado vai mudar com certeza. Então vamos começar com o arranjo, que para mim é o mais fácil daqui. Qual que é a fórmula principal do arranjo? Essa aqui, ó. N fatorial sobre N menos P fatorial. N é o todo e P é a parte que a gente está querendo separar. Vamos, por exemplo, que vai ficar mais fácil da gente entender. Imagine que uma sala com 10 alunos. 10 alunos é o que? O total. Então a gente já tem o nosso N. Ó. 10 é o nosso N. Que vai eleger um representante e um vice-representante. Então a nossa parte é 2. Então a gente precisa de 2 no total, que esse é o nosso P. Então vamos montar aqui na nossa fórmula N fatorial sobre N menos P fatorial. Isso é igual a 10 fatorial sobre 8 fatorial. Por que 8? Porque N, que é o total, menos o P, 10 menos 2 é 8. Então, como que a gente resolve esse tipo aqui? A gente vai abrir o 10 fatorial até a gente encontrar o 8 fatorial. Então, 10 vezes 9 vezes 8 fatorial, que é o restante, né? 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é 8 fatorial. Então, a gente tem 8 fatorial aqui. Cortar. Isso vai dar pra gente 10 vezes 9, que a gente vai ter no total 90 possibilidades de um representante, de a gente escolher duas duplas nesse caso aqui. Então, como eu disse, essa parte mais tranquila. Agora a gente vai para a combinação, que é quando a ordem não importa, que eu já acho um pouco mais complicado, porque a gente vai entrar em números binominais, que é a continuação disso. Então, já para mim, já complica mais. Então, vamos para um exemplo bem parecido. Primeiro vamos ver a nossa fórmula, né? N fatorial sobre P fatorial vezes N menos P fatorial. Tá vendo que diferenciou da nossa fórmula de arranjo foi esse P fatorial aqui. Então vamos olhar aqui. Vamos imaginar que esses mesmos 10 alunos vão escolher uma dupla de voluntários para buscar livros na biblioteca. Então eu tenho 10 alunos, que é o total, e uma dupla. Tá vendo aqui que a gente conseguir identificar aqui que é uma combinação?
Então, sempre que ele fala de grupos, duplas e etc. Então, aqui a gente vai utilizar a fórmula, né? N fatorial, P fatorial, N menos P fatorial igual a 10 fatorial sobre 2 fatorial vezes 8 fatorial. Aqui vai dar o quê? Vamos utilizar a mesma coisa que a gente usou no outro, né? 10 vezes 9 vezes 8 fatorial sobre 2 fatorial vezes 8 fatorial. Aqui a gente nem precisa manter o 2 fatorial porque a gente sabe que 2 fatorial já é igual a 2, né? Então a gente já pode só botar um 2 ali. Então a gente corta 8 fatorial com 8 fatorial, que vai dar pra gente. A gente pode simplificar aqui também, né? A gente pode cortar esse 2 com 10 aqui, que é número par, né? Que vai dar um 5. Vai ficar 5 vezes 9 igual a 45. Olha que bacana. Viu? Não é um bicho de 7 cabeças. Nominais são a representação de uma combinação. Então é uma forma da gente representar o início da combinação. Tá vendo aqui que a gente tem o N e o P? É o início dessa combinação. Então, se a gente tiver o 5 e o 2, o 5 sendo o N e o 2 sendo o P, aqui a gente vai ter 5 fatorial sobre 2 fatorial. 5 menos 2, aqui é 3 fatorial. Opa! Aqui a gente tem 3 fatorial. Então, o que a gente vai fazer? Usar a mesma técnica de sempre. 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. 2 fatorial. Aqui 3 fatorial. Então, o que vai sobrar pra gente aqui? 5 vezes 4 sobre 2, porque 2 fatorial já é 2. Vamos simplificar aqui. 5 vezes 2 igual a 10. Agora vamos fazer isso aqui. Agora eu vou ensinar um macete para vocês. Que é o quê? Quando a gente... Vamos fazer aqui antes de eu ensinar o macete. Ó. 10 fatorial, 8 fatorial, 2 fatorial. O que a gente vai cortar aqui? A gente vai cortar o 8, né? Vai ficar 10 vezes 9 vezes 8 fatorial. 8 fatorial, 2 fatorial. Opa, cortei errado. Aqui vai ficar 10 vezes 9 vezes 2. Cortou aqui, vamos simplificar, né? 5 vezes 9. Ou 45. Esse 45 não é fatorial, é um ponto de exclamação para indicar resultado, tá? Algo que eu já perdi ponto em algumas provas minhas. Então, qual que é o macete aqui? Agora a gente já sabe qual que é o resultado. Dá pra gente provar o macete mais fácil. Vamos apagar tudo aqui. Tá travando um pouquinho, né? Mas não tem problema. Vamos ver o nosso macete aqui. Qual que é o macete? A gente não tem N menos P ali? Quanto que dá? Ele dá 2. Então, o que a gente faz aqui, ó? 2 espacinhos aqui, ó. E o que ele sobra? 2 fatorial. Ué, Tom, mas cadê o 8 fatorial? A gente já cortou. Nesse macete aqui, ó, a gente já corta ele diretamente. A gente vai pegar um número mais alto, né? Que ele vai ser o que a gente vai cortar. Então a gente vai já expande ele da forma rápida aqui, a gente já corta ele.
É a mesma coisa aqui, ó. A gente tem o 8 aqui. A gente vai cortar. Sobra quantos espaços aqui? 2. Então, esse é um macete aqui, ó. A gente vai pegar um número que vai dar esse n menos p, fazer o número de tracinhos e botar esse resultado no número de baixo, cortando aquele fatorial. Que a gente já corta, ó, todo esse pedaço de conta aqui, ó. A gente elimina e fica mais fácil para a gente fazer coisas mais rápidas, que a gente vai ver no futuro, como o binômio de Newton. Então, agora a gente tem propriedades dos números binomiais, né? Que eles não são apenas representações, eles são um mundo à parte. O que são? Vamos para a primeira propriedade, que é o quê? Os complementares. O que são números binomiais complementares? Eles são complementares quando a gente sabe que P mais Q é igual a N. Então, tá vendo aqui nesse exemplo aqui, ó? 2 mais 3 é igual a 5. Então, a gente tem o mesmo N aqui. Então, esses dois números aqui, eles são iguais. Por que eles são iguais? Porque números binomiais, eu sempre falo binomiais complementares, eles são iguais entre si. Então aqui a gente já sabe. Se eles são iguais, eles têm o mesmo resultado. Então se a gente tem 5, 2 aqui, vai ser 10 o mesmo resultado aqui. Vamos fazer utilizando o macete lá que eu ensinei, para a gente testar. Então, vai dar 5 menos 3, 2. Aqui dá 1, 2. Aqui a gente vai ficar com 5, 4 sobre 2, 2. Então, a gente vai cortar aqui. 5 vezes 2 igual a 10. Olha que bacana. Mas também, a igualdade também é uma propriedade dos números binomiais. Por quê? Porque os números binomiais, eles podem ser iguais de duas formas possíveis. Eles podem ser iguais porque o P é igual ao Q, então os números de baixo são iguais entre si, então seriam dois números binomiais iguais, ou quando eles são complementares, que é quando P mais Q ele dá N. Então, como que a gente vai achar o valor de x aqui? Tá vendo que ele já botou pra gente aqui? Que os números, esses dois números binomiais, eles são iguais. Então vamos usar essas duas propriedades, porque a gente tem que usar as duas. Porque ele, na maioria dos números binomiais, na maioria não, em todos os números binomiais, eles têm dois resultados. Então a gente vai anotar aqui no cantinho, ó, P igual a Q e P mais Q igual a N. Então vamos fazer o P igual a Q. Qual que é o nosso P e qual que é o nosso Q? Aqui vai ser x igual a 2x. Aí a gente vê que a única possibilidade, isso aqui é impossível de qualquer forma. Senão não existe um número igual ao dobro dele. Então esse número aqui vai ser zero, né? A gente usa um pouco da lógica também, que a gente tem que ser formada ao longo. Isso aqui vai ser zero. E agora vamos usar esse P mais Q igual a N. Qual que é o nosso P? X. Qual que é o nosso Q? 2x. E qual que é o nosso N? 12. Então, x mais 2x, 3x é igual a 12. Vamos passar esse 3 dividindo. X igual a 12 dividido por 3 vai dar nada mais, nada menos do que 4. Então a gente tem a nossa solução, que é igual a 0. Viu? Parece ser um monstro de 7 cabeças, mas não é não. Agora a gente tem algumas propriedades gerais. O que são propriedades gerais? São algumas formas que os números binomiais aparecem, que têm resultados já claros e específicos. Então, quando o n ele está sobre zero,
ele vai ser 1. Quando o n está sobre ele mesmo, ele também vai ser 1. Quando o n está sobre 1, ele vai ser o n. Então, se eu tiver um 7 sobre 1, vai ser 7. E quando o n está sobre um antecessor dele. Então, quando eu estou o n sobre o n menos 1. Como é o nosso exemplo aqui, vamos ver o nosso exemplo aqui. 7 sobre 6. O que é isso aqui? Isso aqui, ó, essa propriedade aqui, não é? Então, ele vai ser 7 mais 2. Essa propriedade aqui é o quê? 5 vezes 1, que é o quê? N. 5 sobre 1, perdão. Vai ser 5. A gente faz aqui, expressão numérica, né? 7 mais 10, 17. Olha aqui, se você não soubesse, você ia fazer todas as combinações, tudo uma por uma, ia ser uma dor de cabeça. Agora, eu tenho duas relações aqui, que são a relação de Stiefel e a relação de Fermat. O que são essas relações? São relações que vão ajudar a gente a desenvolver algo lá na frente, que é o quê? Que é o triângulo de Pascal, que é algo que a gente vai ver em seguida aqui. Então, o que é a relação de Stiefel? Ele diz que quando a gente tem um próximo número, então quando a gente tem o 5, 2, mais 5, 3, que é o próximo naquela linha, no triângulo de Pascal, a gente diz que é o n mais 1 e p mais 1. Então, o que significa? Que aqui seria n mais 1, 5, 6, 5 mais 1 é 6, né? E p mais 1, que o nosso p inicial aqui é 2. Então, grava que é só a gente n mais 1 mais o último número aqui, né? Que aqui é 3. E nada é mais do que 2 mais 1. Então, com essa propriedade, a gente consegue saber alguns resultados. Que aqui, ó, 14 sobre 4 mais 14 sobre 5. Opa! Quando tem isso já eles seguidos, você já vem na relação de Stiefel. Que é o quê? Aqui, vamos ver sem ver esse resultado aqui. N mais 1, 14, 15. E o último aqui, né? Que é 5. Então, esse seria o nosso resultado. Mas ele está dizendo aqui que é 15 sobre 2x menos 1. Então, vamos achar o valor desse x aqui. A gente iguala, porque é o mesmo resultado. 15, 2x menos 1. Opa, o que a gente tem aqui? Uma igualdade. E como que a gente resolve igualdade? Por esses dois tipos aqui, ó. P igual a Q ou P mais Q. Olha que legal. Então, olha os conteúdos se relacionando. Então, P igual a Q ou P mais Q igual a N. Então, vamos resolver isso aqui, porque a gente tem dois resultados diferentes. Vamos aqui primeiro. 5 igual a 2x menos 1. Vamos passar o menos 1 negativo para lá. Então, vai ficar 6 igual a 2x. Vamos passar esse 2 dividindo, né? Que vai ficar nada mais, nada menos do que 6 sobre 2 igual a x. Que x é igual a 3. Temos a nossa primeira solução. Agora vamos à segunda solução. 5 mais 2x menos 1 é igual a 15. Então, vamos começar como? A gente vai passar um negativo para lá, né, que vai ficar positivo. 5 mais 2x igual a 16. Vamos direto aqui. Vamos já passar esse 5 que está positivo aqui, né? Vamos passar para lá negativo. Então, ele vai ficar 2x igual a 16 menos 5, 11. Então, a gente vai ter aqui que x, a gente vai passar esse 2 que está multiplicando o x, dividindo. Então, vai ficar x igual a 11
sobre 2. Então a gente tem as nossas duas soluções aqui. 3 e 11 sobre 2. Viu? A relação de Stiefel é tranquila. E já a relação de Fermat, brincadeira, não é difícil. Ela só é algo que a gente usa para a gente ver a veracidade, para a gente confirmar aquela afirmação. Então, ele diz o quê? Que quando a gente tem uma sequência, como a gente viu aqui, ó, que é o 14 sobre 4 e o 14 sobre 5, a gente fala que o próximo, que seria o np mais 1, é igual a n menos p sobre p mais 1 vezes o antecessor, que é np. Então, como que a gente vê isso aqui? Qual que é o antecessor aqui, ó, desse 3 aqui? Primeiro termo, 3 sobre 2. Então, a gente tem o nosso n e o nosso p. Vamos dizer que a gente não sabe esse 3 aqui. A gente sabe que ele está aqui, mas a gente não tem certeza se é ele. A gente quer saber se é ele mesmo. Então a gente vai fazer o quê? 3. Opa, 3 sobre 3. 3 igual a... Qual que é o nosso n? 3 menos 2 e P2 mais 1 vezes 3 sobre... Opa! 3, 2 aqui. 3 aqui a gente já joga lá na combinação, que aqui vai dar 1. Vai dar 3. Vai dar 3 fatorial sobre 3 fatorial vezes 1 fatorial, que 1 fatorial é 1, 3 fatorial vezes 1 é 3 fatorial, 3 fatorial sobre 3 fatorial é 1. Vai dar 1 igual a 3 menos 2, 1, 2 mais 1, 3, vezes, vamos usar o nosso macete aqui. Então a gente tem 3 fatorial, 3 vezes 3 menos 2 vai dar 1, né? Então o que sobra pra gente que a gente vai cortar ali é o 2 fatorial. Então aqui a gente vai ficar com 3 sobre 1. Que é 3, né? É 3. Aqui a gente vai cortar, né? E pronto. 1 igual a 1. Então a gente conseguiu provar aqui que a relação de Fermat é verdadeira. Então a gente utiliza a relação de Fermat para questões específicas que pedem normalmente para a gente usar a relação de Fermat, ou para a gente comprovar se aquilo é verdadeiro. Então é algo mais específico, não é tão quanto a relação de Stiefel ou as propriedades gerais. Isso aqui é toda a parte de números binominais. Agora a gente vai para quê? Triângulo de Pascal e binômio de Newton. Vamos ver o triângulo de Pascal aqui? Triângulo de Pascal que não é o triângulo do Pedro Pascal. Ele é o triângulo de Blaise Pascal, que foi o cara que descobriu isso aqui, que é um cara brabão aí. Então, não é desse cara aqui. Então, o que é o triângulo de Pascal? Ele é uma sequência de números que é uma sequência de números infinita, que é o resultado dos números que é igual ao número de baixo. Então, se a gente começar aqui, ó, a linha 0 e a linha 1. Vamos começar, a gente sempre começa por esse pequeno triângulo aqui, ó. 1, 1, 1. Então, vou até pegar um marca-texto aqui. Essa aqui é a nossa linha 1. 1, 1, 1. Como que a gente consegue desenvolver esse triângulo? A gente consegue fazer o quê? Pega, a primeira linha vai ser sempre 1, tá? Então é algo a se lembrar. Primeira linha, ó. Ela vai ser sempre 1. Tanto quanto o final daqui, ó. Então vai ser sempre 1, vai fechando sempre uma casca, assim, de 1.
Então é algo a se lembrar, algo a assimilar, que é uma casca de 1. O primeiro e o último termo daquela linha vão ser sempre 1. Então a gente vai pegar o primeiro, vai pegar os dois de cima aqui, né? Que aqui seriam 1 e 1, que vai dar o termo de baixo. Então, 1 mais 1 é igual a 2. Boto 1 de novo. A gente fala que dá um peteleco para esse 1 cair. Mas eu não gosto muito dessa explicação. E aí a gente vai para a próxima linha. Quando a gente encontra 1, aquela linha fecha. 1 de novo para iniciar a linha. E vamos pegar aqui, ó, os dois números. 1 mais 2 vai dar 3. 2 mais 1 vai dar 3 também. Achamos o 1 de novo. Fechamos a linha 3. Agora, a linha 4. Botou 1, os dois primeiros aqui, os dois números, somando dá 4. 3 mais 3, 6. 3 mais 1, 4. Achou o 1 de novo, fechou a quarta linha. Agora vamos desenvolver a quinta linha aqui. Vamos desenvolver a quinta e a sexta linha. Que eu acho que não vai muito além disso. Eu acho que se cobrar muito além é para conhecimento mais futuro, que tem gente que sabe esse triângulo de cabeça. Mas por enquanto a gente vai desenvolver ele. Vamos colocar um aqui, né, para começar a nossa linha. Então, quais são os dois números aqui? 1 e 4. 1 mais 4 dá 5. Então, ó, outra coisa a se lembrar também. A gente vai sempre, o segundo número vai ser sempre o número da linha. Então, ó, linha 2, o segundo número é 2. Linha 3, o segundo número é 3. Linha 4, o segundo número é 4. Linha 5, o segundo número também é 5. Então, ó, o que dá para pôr no automático também. 4 mais 6, aqui ó, 4 mais 6 dá 10. 6 mais 4 dá 10 também. 4 mais 1 dá 5. Opa, acabou aqui. A gente bota 1. Agora vamos desenvolver a sexta linha. Ela vai sempre aumentando assim, esse número, então vai sempre se formando o triângulo. 1 mais 5, 6. 5 mais 10 dá 15. 10 mais 10 dá 20. 10 mais 5, ele dá 15. E 5 mais 1 dá 6. Acabamos. Fechamos com 1. Então, qual que é a propriedade do triângulo de Pascal? Os números eles vão ser sempre o resultado a soma dos dois números vai ser sempre o valor do número de baixo. Como aqui, ó. 10 mais 10. Opa, vou usar um vermelho aqui. 10 mais 10 vai dar 20. E com isso a gente consegue desenvolver o triângulo infinito. A gente pode ir para até a linha 1 bilhão. Mas a gente não tem todo esse tempo. E para que a gente usa esse triângulo, né? A gente usa ele para a gente desenvolver. O que é isso aqui, ó? Quem sabe, qual aluninho sabe me dizer o que é isso aqui? Professor, isso é um produto notável. Parabéns, aluno. Isso aqui é um produto notável. Quem sabe o valor desse produto notável? Nenhum aluninho? Então vamos saber, vamos descobrir o valor desse produto notável. Como se descobre o valor de um produto notável? É o seguinte, a gente vai ter o A e o B, perfeito? E a gente tem um expoente aqui. O que esse expoente vai indicar pra gente? Ele vai indicar a linha no triângulo de Pascal. Então, se o expoente é 2, esse produto notável vai estar utilizando a linha 2 no triângulo de Pascal, que é 1, 2, 1. Tá, professor, mas e o que essa linha vai influenciar no meu produto notável? Calma, pequeno gafanhoto. Ó, como que a gente vai desenvolver? A gente vai pegar esse expoente e vamos dizer que esses expoentes são moedinhas e o A e o B são que a gente tem que distribuí-los. A gente não pode dar sempre igualmente, né? A gente vai ter que fazer umas acepções. Primeiro, a gente vai dar as duas moedinhas para o A e
Para o B a gente vai ficar com quantas? Com zero. Vai ficar com 0 moedas. Mais. E no próximo caso, a gente vai dar uma moeda para o B, para o A, e uma moeda para o B. E no próximo caso, o A vai ficar sem nada, coitada, porque o B vai ficar com as duas moedas. Então a gente vai espalhar esse expoente nesses, no A e no B. A gente vai conseguir ver isso mais claramente nesse exemplo de baixo aqui, que é esse desses 5 aqui. Mas você deve estar se perguntando onde que a gente vai encaixar essa primeira linha aqui. Tá vendo que a gente tem 4 blocos aqui separados pelo 3 blocos pelo sinal separados pelo sinal de mais? E quantos números a gente tem aqui na nossa linha do triângulo de Pascal? 1, 2, 3. 3 números. Então a gente vai distribuir esses números aqui para os nossos blocos. Então vem o 1 para cá, o 2 para cá e o 1 para cá. 1 vezes a ao quadrado vezes b elevado a zero. Elevado a zero quer dizer que ele é o quê? 1. Então qualquer coisa vezes 1 dá ele mesmo. Então aqui vai ser só a ao quadrado. Mais 2 vezes a vezes b, né? Porque tá tudo elevado a 1, né? Qualquer coisa elevado a 1 é ele mesmo. Mais 1 vezes 1, 1 vezes b ao quadrado, b ao quadrado, b ao quadrado. Olha só que bacana que a gente tem aqui o valor do nosso produto notável. Como que a gente fez isso? A gente mesmo desenvolveu com a ajuda do triângulo de Pascal. Toma, receba. Desculpa. Toma. A gente desenvolveu o nosso próprio produto notável. Mas, professor, eu não sei, o produto notável da E elevado à quinta. Então vamos desenvolver. O que a gente tem aqui, ó? O expoente 5, e se você já é um bom aluno, você já captou já a essência, a gente vai ver a quinta linha aqui, ó. Tá vendo que a gente vai ver a quinta linha aqui? Olha que legal, olha que néctar. Aqui a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocos. Então, já é algo a se considerar. Então, vamos separar as moedinhas entre eles, né? Então, x5 vezes o 2 com nada, mais aí a gente vai distribuindo o expoente entre os fatores aqui. Olha que legal como que ele vai se formando. Opa, esse aqui tá errado. Aqui eu errei, perdão. Então aqui é 3. Aqui é 2. Aqui é 3. Aqui é... Aqui vai ser x elevado a 1. 2 elevado a quarta. Mais x elevado a 0. Vezes 2 elevado a quinta. Pronto. Agora, vamos encaixar os nossos números do triângulo de Pascal. Né? Vamos botar de vermelho para ficar mais fácil de ver. Qual que é o primeiro número? 1. Aqui é 5. Aqui é 10. Aqui é 10 também. Aqui é 5. E aqui é 1. Então, vamos colocar aqui, né? Então, vai ser x à quinta mais 5x à quarta vezes 2 mais 10x à terça vezes 4. Então, uma coisa aqui, ó, é você vai sempre, se tiver um número completo elevando, você sempre desenvolve ele. Então, aqui é x, aqui é 4, aqui é 8, aqui é 16, aqui é 32, e assim por diante. Mais 10x ao quadrado vezes 8 mais 5x 5x vezes
16 x elevado a 0 vezes 1, né? 1, né? Que mais 2, 32. Olha só que legal que formou aqui. Agora que a gente tem isso aqui, a gente termina de multiplicar, né? A gente tem esse 5, 2, a gente vai multiplicando tudo. X aqui vai dar 10x à quarta, mais 40x ao cubo, mais 80x ao quadrado, mais 5 vezes 16 dá 30, 80. 80x mais 32. Pronto, olha aqui que a gente tem aqui o produto notável de x mais 2 elevado à quinta. Olha só que bacana que a gente mesmo desenvolveu com a ajuda do triângulo do Mano Pascal. Agora que a gente tem esse conhecimento, a gente vai fazer o quê? Usar o binômio de Newton. O que é o binômio de Newton? Qual que é o termo geral do binômio de Newton? É quando a gente quer descobrir um termo específico dentro de um produto notável. Por que um termo específico? Se ele der para a gente um produto notável que é elevado a 20, a gente não vai fazer um por um, a gente vai ter que desenvolver o triângulo de Pascal até a linha 20, desenvolver o produto notável 21 blocos, para a gente achar no final qual que é o quarto termo. Tá vendo? Como vai ser uma conta enorme. Então, o que a gente faz? A gente vai usar o binômio de Newton para facilitar o nosso entendimento e facilitar a compreensão do conteúdo. Qual determine o quarto termo no desenvolvimento de x menos 2 elevado a 7? E aqui que fica a parada. Como que a gente vai aplicar isso aqui nisso aqui? Tá vendo que parece ser meio diferente, não parece encaixar muito? Por quê? O n ele vai ser o expoente, o a e o b vão ser, né, o x e o 2, e o p a gente vai ter que descobrir. Então vamos lá. N a gente tem que é o nosso expoente, então vai ser 7 sobre p vezes a a 7 menos... não, né? Eu já tenho lá. Esqueci de substituir. Perdão. Falha minha. X 7 menos P vezes 2 elevado a... Você deve estar se perguntando por que, por que não? Porque como que a gente vai achar o valor de P para a gente continuar a nossa conta? Simples, eu vou te dizer. Por conta dessa continha aqui, ó, que a gente vai igualar ao número do termo que ele quer. Então, ele quer o quarto termo, então a gente vai igualar a 4. Então, vamos pegar ele aqui, vai ficar 7 menos P igual a 4. Então, a gente vai passar o 7 diminuindo, vai ficar menos P igual a 4 menos 7. 4 menos 7, que vai dar 3, menos 3. Então, menos 3 igual a menos P igual a menos 3. Vamos multiplicar tudo por menos 1. Então, vai ficar P igual a 3. Olha só que legal, a gente achou nosso valor de P. Então, a gente pode substituir em tudo. Então, aqui vai ter 7, 3 vezes x 7 menos P, que vai dar 7 menos P, vai dar 4, vezes 2 elevado a 3, que dá 8. Aqui a gente tem um número binominal, né, de 7, 3, que vai ser uma...
combinação de 7 para 3. E como a gente lembra do nosso, do nosso atalho, né, do nosso macetezinho, 7 menos 3 vai dar 7 menos 3 vai dar 4. Então a gente vai ter que cortar o 4, né? Então a gente vai fazer aqui. A gente vai ter que botar aqui até o 4 pra gente cortar o 4. Então vai ficar 7, 8. 7, 8. Caramba, hein? Tô bem hoje. 7, 6, 5. A gente já cortou o 4 sobre 3 fatorial aqui. Olha só que legal. Como que a gente... Já vamos abrir isso aqui. Que eu gosto de cortar assim. Aqui 7 vezes 6 vezes 5. Aqui embaixo é a mesma coisa que 3 vezes 2, né? Porque é vezes 1. Então, cortou aqui, cortou aqui. Aqui vai dar 2. Oh, perdão. Aqui vai dar 6, né? Então aqui tem que cortar. Aqui acabou. Então aqui vai dar 7 vezes 5. Que vai dar 35. Dando 35. Agora aqui. Agora ficou fácil. Agora é só dar 35 vezes 8, que vai dar 280. 280 x elevado a 4. Olha só, a gente achou aqui o nosso quarto termo do desenvolvimento de x menos 2 elevado a 7. Elevado a 7. Agora, vamos achar o termo independente de x mais 2 elevado a 4. Vamos. Então, a gente tem o nosso n, né, que é nosso fator, o nosso expoente. Então, vai ser 4 sobre p vezes x sobre 4 menos p vezes 2 vezes p. Agora eu vou dar um macete supremo. Aqui você vai saber, você vai jogar depois daqui. Você vai... Vou ter uma palavra minha, eu queria ter uma palavra igual o Néctar Supremo do Santo Curió, eu queria ter uma palavra minha. Um dia eu descubro a minha. Mas aqui, isso aqui é o puro suco. Quando ele pede o termo independente, é o termo que não tem x, que ele não tem incógnita. Se ele não tem incógnita, isso aqui tem que ser levado a quanto? Elevado a zero. E para ser elevado a zero, 4 menos quanto que dá zero? 4 menos 4. Então o P, quando ele for o termo independente, ele vai ser igual ao expoente, que vai ficar muito mais simples para cortar um monte de conta. Então aqui vai dar 4 vezes x elevado a 4 menos 4 vezes 2 elevado a 4. 4 sobre 4, o que retoma a gente aqui? Opa, eu passei a esse termo aqui, ó. Propriedade geral, que é quando é um sobre o outro que é igual, n sobre n dá 1. Isso aqui vai dar 1 vezes 1, tudo 1, que vai se cancelar tudo isso aqui, ó. Que vai ficar apenas 2 sobre 4, que vai dar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. 16 aqui, ó. Tchacabum. Bum! E é isso. Olha só que coisa bacana, olha só que coisa legal que a gente fez aqui. E, cara, essa matéria aqui é algumas escolas, na minha, é matemática 1. Provavelmente toda essa matéria cai junta, por causa principalmente dos números binominais, que é o agregado de tudo. Então, tudo isso aqui está dentro, toda essa parte aqui, ó. Deixa abrir, deixa carregar. Tá carregando, vai explodir o meu computador. Vai explodir. Tá carregando, carregou. Então, toda essa parte aqui, ó. É tudo agregado do número binominais. Então, provavelmente, a maioria das provas cai tudo isso aqui junto. Isso aqui é a parte mais na análise combinatória, mas você tem que saber para conseguir resolver esse tudo. Então, é isso, minha galera. Muito obrigado por assistir até aqui. Que
Se inscreva, dê seu feedback da aula, caso tenha cometido qualquer erro, me avise, me dê esse toque, me dê o like aí, compartilhe para também quem estiver precisando. E é isso. Deus abençoe e até a próxima aula.